Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, seja muito bem-vindo ao meu canal, que a paz e graça seja contigo em nome de Jesus. Amém. Hoje é um vídeo diferente, eu vim contar um testemunho, um milagre que o Senhor fez comigo, né? Esse vídeo não foi programado, já faz um bom tempo que eu queria gravar, mas nunca deu certo e hoje eu decidi sentar aqui e contar. Eu contei no meu Instagram, falei assim, vou contar com mais detalhes no meu canal. Antes, se você tá aqui há mais tempo, você sabe que esse canal não era um canal, era um canal mais voltado para casa, eu mostrava a minha rotina aqui, limpando a casa, compra do mês, mostrava um pouco da cidade e mostrava as coisas que eu fazia no meu cabelo, como eu arrumava o meu cabelo, enfim, era uma loucura. Mas era voltado mais pra casinha, né? Se você tá aqui mais tempo, você já deve ter visto alguns vídeos. Tanto que eu gravei até o vídeo da minha cirurgia, da coluna. E só que o vídeo não é sobre a minha coluna. Depois eu venho explicar aqui. Eu ia fazer a cirurgia da coluna e tal, e o médico pediu vários exames pra me fazer pra ver se estava tudo em ordem. E aí, ok, tudo certo. Aí fui fazer todos os exames conforme ele pediu. E eu lembro que eu tinha um incômodo no meu pescoço, com uma bola que tinha no meu pescoço. E aí eu fiquei, cara, se ele pediu pra eu fazer todos os exames, porque ele falou que depois eu vou ficar mais quieta, né, na recuperação, então eu não sei se eu vou conseguir marcar uma consulta de novo, então é melhor eu ver essas coisas antes. Eu pensei comigo assim. E quando eu via a bola, né, no meu pescoço, eu achava que era a tireoide inflamada, porque minha mãe tem, minha irmã tem, então era uma coisa normal. Então na minha cabeça eu tinha marcado a consulta, ia sair com uma receita do Puran e acabou. E não foi bem assim. Eu cheguei na consulta e tal, mostrei os meus exames de sangue, os meus exames que eu e o médico já tinham pedido, então alguns ela já aproveitou para olhar. E eu falei, doutora, isso me incomoda na hora que eu engulo, às vezes quando eu torço o pescoço, machuca e tal, e comecei a explicar. Pra dormir eu já tive bastante dificuldade pra dormir, porque eu achava que era o travesseiro. E aí, eu lembro que aí passou, né, um tempinho dela anotando e tal. E aí ela pegou e veio me examinar. Aí ela falou assim, querida, deixa eu te examinar então. Eu falei, tá bom. Aí ela veio e começou a me apalpar o meu pescoço. E nisso, quando ela tava apalpando, aí ela foi, mexeu de um lado, mexeu do outro, mexeu do lado, mexeu do outro. E ela falou assim, Karina, coloca sua mão aqui. Aí eu fui e coloquei a mão. Aí ela falou assim, tá vendo isso daqui? Quando eu mexia, eu sentia uma bola só. E na hora que ela foi apalpando, ela apalpou e depois ela falou assim, Karina, olha isso daqui. Aí eu coloquei um, olha isso daqui. É tipo 2, olha isso daqui. 3. Eu não me recordo quantas bolinhas tinha. Não me recordo quantas bolinhas tinha. Porque eu fiquei tão impressionada que você não tá preparada para aquilo. Eu tava preparada pra receita do Puran e tava tudo certo. Era como se eu não tava ali nem porque eu queria estar, era pra me precaver se possivelmente eu tinha tireoide, pra que não desse nada nos exames
cirurgia da coluna. Então, tipo assim, não tava com preocupação em relação a minha tireoide. E aí ela foi me mostrando as bolinhas que tinha. Tinha umas que eram menores, tinham outras que eram maiores, tinham umas que davam pra sentir perfeitamente. E ela falou que, eu perguntei, né, se tinha a ver com a tireoide. Ela falou que não necessariamente. E que as outras bolas, ela me explicou mais do jeito dela lá, que eu não sei explicar aqui também. E ela explicou, mas do jeito dela lá, que eu não entendi muito bem. E só que aí ela falou, Karina, isso são nódulos, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ela falou assim, ela olhou pra minha cara e falou assim, eu sinto muito. Eu sei que você tá com o seu pré-operatório, né? Aí fazendo o seu pré-operatório, porque fica tipo no computador mostrando todos os exames que eu faço, né? Então todos os médicos têm acesso às minhas consultas, os remédios que eu tomo, todos eles têm acesso, que é uma rede só. Aí ela falou assim, Karina, eu tô vendo que você vai fazer uma cirurgia da coluna, né? Você já tá fazendo o seu preparo e tal. Aí eu falei assim, eu vim aqui justamente pra ver se eu tenho tireoide, se tá tudo bem, pra que eu não tenha nenhuma alteração nos meus exames e tal. Aí ela falou assim, por isso. Aí ela pegou um exame meu, né, que eu tinha feito antes, pra uma médica, e aí ela olhou esse exame e falou assim, por isso que aqui deu alteração. Aí eu falei assim, entendi. Aí ela falou assim, Karina, mas não fica preocupada não, a gente vai dar um jeito e vamos fazer uma ultrassom. Ela pediu uma ultrassonografia e falou pra mim, depois da ultrassonografia, a gente vê se a gente opera ou não. Aí eu olhei assim pra cara dela e tipo assim, na hora, é como se... Sabe quando você não acredita? Que você tá preparada pra ir pra uma cirurgia e a pessoa fala que você tem nódulos na garganta. E aí ela perguntou se eu tinha muita dor na garganta. Eu falei que tinha. Ela perguntou tudo. Aí ela falou assim, Karina, a gente só vai fazer a ultrassonografia pra saber quantos nódulos são. Porque apalpando, a gente já tem uma noção de quantos tem, mas eu preciso ver mais profundo. Aí eu falei, tá bom. E de lá da consulta eu ia trabalhar. Cara, eu cheguei pra minha gerente, a minha supervisora na época. Cara, eu cheguei devastada. Eu lembro que eu comecei a chorar, porque era o dia que eu ia contar pra minha supervisora qual mês mais ou menos ia ser a cirurgia e qual exame que eu tava fazendo. Aí quando eu cheguei lá, que eu comecei a falar da cirurgia da coluna, eu comecei a chorar e comecei a tremer na mesa. E ela virou pra mim e falou assim, Karina, tá acontecendo alguma coisa a mais que eu não tô sabendo? Aí pega uma água, aí minha pressão caiu. Aí eu falei, tá. Aí eu falei assim, então hoje eu fui numa consulta, aconteceu isso. A doutora falou que eu tô com alguns nódulos na garganta, eu não sei o que fazer, tal, não sei o que. E aí elas começaram a conversar comigo e tal. E aí eu marquei a bendita da ultrassom. E na hora que eu fui fazer, o exame tava tudo certinho lá. O doutor me chamou pra falar como que seria o procedimento e tal. Aí uma outra enfermeira tava junto. Aí eu deitei na maca e ele começou a passar um negócio lá meio gelado, como se fosse um gel, e começou a fazer a ultrassom.
Aí ele passa o aparelhinho. E não fala nada. Aí ele tira o gel, limpa e passa de novo. E aí, até aí então eu achei que tava normal. Aí ele, nessa segunda vez, ele parou. Ele fez e parou. E falou, Karina, o que a gente tá procurando aqui? Aí eu olhei pra cara dele assim, como assim? Aí ele, por que te pediram esse exame? Aí eu expliquei tudo que a doutora tinha falado. A doutora falou assim pra mim e tal, ela me apalpou, eu consegui sentir junto com ela, tal, não sei o que. E falei tudo que ela tinha falado e falei também que tinha sentido, né? Que não era só não era só ela, mas que eu pude sentir também as bolinhas. E que umas eram maiores que outras. E aí ele falou, tá, entendi. Então vamos olhar mais profundo. Aí eu sei que ele empurrou o aparelho do ultrassom lá, assim, sabe, esmagando. Aí tá. Aí ele fez, tirou o gel e fez de novo. Aí ele falou assim, ó, Karina, eu não tô achando nada aqui. Aí eu olhei assim e falei, como assim? Aí ele falou assim, eu não tô achando nada aqui. Então, se tinha algum nódulo ou se tinha alguma coisa aqui, não tem mais. Aí eu falei, é o quê? Aí ele falou assim, Karina, ó, tá vendo aqui? Aí ele começou a explicar a ultrassom. E ele falou assim, ó, essa daqui é a parte da sua garganta. Então, tipo assim, se fosse pra ter alguma coisa, ia estar aqui e tal. Ia mostrar assim, assado. Tá vendo que tá limpo a imagem, que não tem nada, não sei o que. E comecei a me explicar. Aí ele falou assim, mesmo olhando assim, você não tem nada. E aí eu mostrei, né, uma bolinha que tinha, que era o que eu via. E ele falou, sério, então eu tô vendo essa bola no seu pescoço. Mas na hora da imagem ela não tá aqui. Aí na hora eu fiquei... Sabe quando você fica em choque? Eu fiquei em choque. Eu falei, tá bom. Aí ele, não, se tivesse alguma coisa ia aparecer no exame. Mas se não apareceu no exame, isso é sinal que não tá mais aqui. Ele falou desse jeito. Desse jeito. E aí eu lembro que eu cheguei em casa. Era como se... Depois do exame eu fui pra casa. E eu só sabia agradecer, sabe? Eu só sabia agradecer. Aí eu contei pro meu marido o que aconteceu. Aí a gente ficou todo feliz. E aí eu chamei ele pra orar, né? Pra agradecer a Deus. Mas nem a minha chefe acreditou. Porque aí depois eu fui conversar com ela e falei, olha, aconteceu isso. O setor inteiro assim parou pra ouvir, sabe? Falou, meu Deus, olha o que aconteceu. E elas que, tipo assim, ficaram chocadas, assim, sabe? Porque tinha sido muito rápido, que era, tipo, não passou muitos dias. Eu não demorei pra marcar a consulta porque eu tava desesperada. Eu sabia que eu não tinha muito tempo, que eu tinha que avisar o meu médico da coluna também. Então eu tinha essa responsabilidade também de
Meu Deus, o que eu faço agora? Ai. E Deus foi muito misericordioso. Eu senti de contar o que aconteceu comigo e eu espero que edifique a sua fé. Porque Deus faz, Deus, Deus ainda faz. Deus não olha para nossa capacidade, nem para o tamanho da nossa fé. Ele não depende da nossa fé para absolutamente nada. Ele não depende de circunstâncias favoráveis. Ele não depende. Ele não depende de uma oração de alguém. Ele não depende de uma palavra profética. Ele não precisa de uma mão estendida. Ele não precisa de nada. Se ele quiser fazer, ele faz. E não há nenhuma enfermidade incurável para o Senhor. Não existe. Então eu não sei como você tá, a forma que você tá, mas eu espero que edifique a sua fé. Assim como edifica a minha toda vez que eu lembro. Deus te abençoe em nome de Jesus.